Olá, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui mais uma vez numa nova edição da Mesa Literária. Na última vez a gente falou dos povos originários brasileiros e dessa vez a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a independência do Brasil. Estou aqui com meu amigo Maximiliano, com a Adriana, com a Elizabeth e com o Marcos e nós vamos tocar um pouquinho nesse assunto que é tão rico e tão complexo. A gente não tem a menor pretensão aqui de entrar em muitos detalhes históricos. Existem muitos e muitos livros, muita coisa muito bem detalhada, pessoas que fizeram estudos incríveis, incríveis sobre detalhes da independência do Brasil, que não nos cabe aqui tentar trazer tudo à tona. A nossa ideia, assim como os outros mesas literárias, é trazer um pouquinho de uma visão um pouquinho mais espiritualista do assunto e do acontecimento. E para isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que antecedeu a independência, tudo que colaborou ou atrapalhou para esse fato acontecer. A gente vai falar um pouquinho sobre os personagens, as pessoas que estavam lá envolvidas nesse processo, né? E vamos falar também da independência e do depois. E daí? Independência ou morte e o que vem depois? Então, para começar, a gente sabe que naquela época da independência já muitas coisas haviam acontecido. Como a gente viu, né, nos povos originários do Brasil, o Brasil ele foi adquirindo uma identidade muito antes de ser o Brasil dos portugueses. Ele traz uma história muito rica, um envolvimento muito, muito grande de povos que formaram esse país que a gente vive. E isso tudo, de uma maneira ou não, contribuiu também para a chegada daquele momento da independência do Brasil. Naquela época tinha muita coisa acontecendo. A gente tinha recém saído do Iluminismo, a Revolução Americana aconteceu, teve a Uhum. Revolução Francesa e tantas outras coisas, independências de outros países da América Latina. Napoleão estava fervilhando a Europa naquela época. Tinha muita coisa Sim. acontecendo. Então teve muita coisa antes desse acontecimento lá no 7 de setembro de 1822. Nelson, acho que vale a pena a gente citar ainda dois acontecimentos ainda de Brasil e um de mundo. De Brasil, a Inconfidência Mineira, 1788, e a Inconfidência Baiana, 1798. São movimentos apenas locais que não tinham naquela época nenhuma intenção de falar como um Brasil, eram locais, mas eu acho que vale a pena a gente falar. E também a independência das colônias francesas, que culminou na independência do Haiti em 1804. O Brasil, por diversas vezes, bateu na trave de se desmembrar, né? Essas mini províncias que existiam tinham essa, não só por conta do que estava acontecendo no mundo, mas assim, já tinha esse impulso de querer ter a independência e quem estava mais forte no momento queria se dissolver. Então, o Brasil, por pouco, assim, em vários momentos, teve que ter uma intervenção muito forte para se manter como um todo, digamos assim. Até que chega então o momento da família portuguesa vir para o Brasil, né, Adriana? É verdade, né? Eu acho que, na minha opinião, é um fato importantíssimo, assim, de grande relevância. Embora, historicamente, se fale muito que Dom João foi fujão, mas, na verdade, o Paulo Resutti, que é um dos nossa bibliografia, no livro Leopoldina, A História Não Contada, ele fala que a vinda de Dom João VI foi de extrema importância como vou dizer, para auxiliar na unidade nacional. Se ele não tivesse vindo, juntamente com tantas pessoas, não tivesse transferido a corte portuguesa para cá, provavelmente o Brasil ia ocorrer com o Brasil a mesma coisa que ocorreu com as outras colônias, ia se desmembrar em vários países com nada em comum. Os outros países das colônias espanholas brigavam entre si, militarizados, muitos conflitos interna e externamente. E com a vinda de Dom João VI, isso não ocorreu. Ele conseguiu trazer um pouco de unidade nacional, um pouco de segurança. A vinda de Dom João, né, não só trouxe a corte portuguesa que estava fugindo de Napoleão, É, mas também ela eleva o Brasil a uma condição de Reino Unido junto com Portugal, né? Então Exatamente. exatamente. traz um, um status
para aquilo que antes era uma colônia, né? Então isso ajuda a manter o Brasil como unidade. E não só a questão do Napoleão que você comentou, que ele fugiu, na verdade, ele foi esperto porque ele pegou todo o tesouro que tinha do país ali e trouxe para o Brasil longe do Napoleão. Então ele meio que Olha, preservou um pouco da riqueza do país, porque no livro A História da Riqueza do Brasil, de Jorge Caldeira, ele comenta assim, ó, o Brasil, ele fornecia 4/5 da receita de Portugal, entendeu? Só que ele gerava apenas 1/4 da despesa. Então, o Brasil, todo o dinheiro que praticamente Portugal gastava vinha do Brasil. Então, foi muito inteligente. Falou, vou para onde tem dinheiro, entendeu? Que é no Brasil. Então, ele trouxe a riqueza que tinha de Portugal, saiu lá da Europa, veio para o Brasil e o Napoleão chegou lá, não tinha mais nada para fazer, né? Então, foi esperto, na verdade, né? de bobo, Eu Dom queria João não tinha comentar nada. que o Nelson comentou ali sobre a sede, né, ser a sede nova da corte portuguesa aqui no Brasil, é um fato único na história. Não Uhum. existe outro fato igual na história. Então, é uma coisa muito interessante que isso tenha acontecido e realmente elevou a um status diferenciado a antiga colônia. E para o Brasil foi muito bom, porque só para você imaginar, nesse mesmo livro aí, do Jorge Caldeira, ele fala que não existia, não tinha banco no Brasil na época. Uhum. Tudo que era feito, tudo que era transacionado aqui no Brasil era feito no fiado. Não tinha proteção legal nenhuma, não tinha empresa. Você imagina, Era no fio do bigode, assim, né, Marcos? fio do bigode, 4/5 da despesa em Portugal passava no fio do bigode ali, no fiado, sabe? É uma coisa. Então ele vem para cá, traz muita coisa do que faz o Brasil, então, ganhar aí uma importância muito grande nesse Até processo. um fato curioso, né? Porque daí, pô, a família real tá vindo de Portugal para o Brasil. Então o pessoal esperava ansiosamente para ver a família. Naquela época, vocês sabem que viajar de navio tanto tempo não era fácil. É Ainda muito mais, vamos dizer difícil. assim, fugido e sem tanta estrutura, sem tanta Sim. preparação. E no livro do Laurentino Gomes, 1808, ele conta muitos fatos curiosos, mas um deles foi a chegada da família real em Salvador, e aquele pessoal todo, né, os brasileiros esperando para saudar a corte, e daí chega aquele pessoal mal cheiroso, todo desarrumado, com nada que resplandecesse a nobreza que a colônia Uhum. brasileira estava esperando. Um negócio interessante, assim, de fato curioso para citar. O Paulo Resutti, ele comenta no livro que isso que o Nelson falou, que as pessoas saíram assim, tão desesperadas de Portugal que nem sabiam por que estavam saindo. E as pessoas tiveram que dormir juntas, independente da classe social no navio, dormiam juntas, mal acomodadas. Então, uma viagem bem desconfortável, uma vivência muito forte. Foram cerca de 12 mil pessoas que vieram junto com Dom João VI. E vieram mesmo sem saber exatamente por que tinham vindo. Foi no desespero mesmo da fuga. E a escritora Rosélia Gonçalves, no livro Revelações Genéticas da História do Brasil, ela dá um enfoque um pouquinho diferente. O enfoque dela é uma visão, uma perspectiva mais espiritual. E aí tem um trecho que eu achei muito interessante, que ela fala dessa vinda, né, desse êxodo de Portugal, de Dom João VI, que eu vou ler para vocês. Visto sob o ponto de vista espiritual, foi Napoleão, ou melhor, Junot, seu general, o instrumento para que todas essas pessoas viessem para o Brasil. A direção espiritual, já muito antes, havia preparado tudo de maneira que, na hora certa, viessem para o polo espiritual da América do Sul aquelas pessoas que estavam destinadas a esse país. Sem nenhuma pressão de fora, não teria sido possível deslocar tantas pessoas. Eu achei essa visão bastante interessante, eu não tinha visto isso ainda em lugar nenhum. Faz sentido. Foi Sim, sim. realmente algo fantástico esse processo todo. É. Não, e fora que é uma coisa que o Nelson comentou, que a saída da corte para um outro, para uma colônia, é uma coisa que é inusitada. Nunca aconteceu Bem isso, né? inusitado. Então, e a corte veio junto, porque saiu o imperador, vai ficar a corte fazendo o que lá no Portugal, né? É Então vai todo verdade. mundo junto, assim. Um negócio assim, a gente depende do imperador, porque assim, é um movimento lá que sempre está em torno do rei. E aí sai o rei de lá, né? E interessante é assim, ó, tinha acontecido.
por aquele período também, quando o Napoleão entrou na Áustria, ele, ele mexeu, inclusive, com a dona Leopoldina, que era criança na época, e que ela teve que ser, com a família dela, sair da onde ela estava, porque o Napoleão entrou e exigiu a coroa do rei, e o rei entregou a coroa para ele. E isso foi um fato também, assim, com certeza difícil para a família, porque eles estavam acostumados com o império e tudo mais, e de repente essa mudança de paradigma que o Napoleão trouxe com toda essas ideias iluministas, a ideia de mudança, então realmente já era uma série de quebras de paradigmas da época. Para o Brasil, realmente foi muito positiva a vinda de Dom João VI para cá, né, que houve uma movimentação, então o comércio, os portos foram abertos às nações amigas de Portugal, e tudo isso começou a mudar, inclusive o comércio aqui no Brasil ficou mais pujante, tudo, as faculdades começaram a ser desenvolvidas aqui no Brasil, que não tinham antes, ou seja, aquilo que o país central impedia de desenvolvimento aqui, passou a ter feito até para a sua própria comodidade. Então, isso foi muito positivo, sim, trazer esse fato aí, porque, como a Adriana falou, né, eu acho que só uma condução maior para poder fazer 12 mil pessoas atravessarem o Atlântico sem O GPS, Atlântico. sem GPS, né? Por Sem meses. motor, contando com o vento para chegar aqui. E, pelo visto, eu não li nenhum relato que houve algum navio que naufragou, alguma coisa nesse sentido. Então, Também foi não uma vi. viagem auspiciosa, realmente. E é interessante, né? Porque se a gente olhar assim, ah, parece que a coisa é maior, né? Porque se a gente pega toda a influência nessas pessoas, as pessoas elas já vêm, elas tinham recém vivido a Revolução Francesa. Não só esse pessoal todo que estava vindo da Europa nesse primeiro momento, mas depois a princesa Leopoldina vindo da Áustria com toda o resto do pessoal que ela traz também, né? Ela traz muita gente para cá, para o Brasil, mas esse pessoal vivenciou isso. Então eles trazem para o Brasil, ao mesmo tempo que eles trazem uma vivência, né, da ameaça da Revolução Francesa, do Napoleão depois, né, para a existência da monarquia, eles trazem uma vivência de uma mente um pouco mais liberal, algo de busca pela liberdade, eles trazem junto com eles isso. E isso vem embutido desde muitas dessas pessoas na Revolução Francesa eram crianças, e depois elas foram crescendo até chegar em 1808, 1820, aqui no Brasil. A própria princesa Leopoldina, depois imperatriz Leopoldina, a tia dela era Maria Antonieta. Ela nasceu 5 anos depois da Maria Antonieta ter sido decapitada. Uhum. Então ela cresce num ambiente europeu onde as mudanças estão acontecendo. Então, esse povo europeu todo que vem em algumas ondas diferentes para o Brasil, eles trazem sentimentos liberalistas também. E isso acrescenta aquele crescimento do sentimento nacionalista que estava se acumulando no Brasil. O José Murillo de Carvalho, ele cita no livro dele A Formação das Almas, o Imaginário da República no Brasil, ele cita muito isso, o impacto que a identidade nacional e essa fortificação da identidade nacional teve para contribuir com a independência do Brasil. Foi se criando e se fortificando essa identidade nacional de ser brasileiro. Legal, Nelson. Eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. ah, o João Paulo Pimenta, ele faz uma definição sobre nação, que eu acho muito interessante. Queria compartilhar com vocês aqui. Ele diz que nação é uma ideia, é uma comunidade de interesses e laços afetivos e simbólicos que, mesmo as suas diferenças, não impedem que pensem e pratiquem a existência dessa ideia. Eu achei muito interessante isso, porque é bem isso aí. Não é que não vai ter diferenças, não é que não vai ter, mas o todo é maior. E foi isso que aconteceu mesmo aqui. Havia muitas diferenças, havia muitas pessoas diferentes, muitas questões
que colaboraram e foram maiores do que as diferenças. É. E daí chega aquele momento, pessoal, em que a família real portuguesa tem que voltar para Portugal, né? Acabou a ameaça napoleônica, acaba, e apesar do Dom João estar vivendo um período muito legal aqui no Brasil, ele gostava demais de morar no Brasil, vários dos livros que a gente leu ali cita que foram os melhores anos da vida dele aqui no Brasil. E chegou uma hora que a família real portuguesa ela volta. E daí Dom Pedro e a princesa Leopoldina eles ficam no Brasil e o Dom Pedro ele fica como regente dessa parte do reino ainda como parte do reino e não colônia. Então isso é mais um fato que contribui. A família real portuguesa ela traz todos esses avanços que a gente citou, ela movimenta, ela gera um movimento no Brasil e daí ela tem que partir, voltar. Então dá mais espaço ainda para esse sentimento nacionalista e para as coisas se acelerarem. E eu acho que outra coisa que vale a pena deixar claro é que, mesmo com esse sentimento todo, existiam dois, duas correntes fortes no Brasil. Existia essa corrente de querer a independência, de querer se tornar um país, essa identidade nacional que vinha crescendo, mas existia também uma corrente forte dos portugueses dos que assim acreditavam que o Brasil deveria permanecer como parte do Reino de Portugal. Então, esse embate ele cresceu muito com a saída de Dom João e da família real de volta para Portugal. Isso começa a fervilhar bastante esse conflito de interesses das duas partes. E não só essas duas partes, porque a Inglaterra estava interessada num pedaço do Brasil, a Holanda estava interessada, a Espanha estava interessada, todo mundo queria um tecozinho, um nacozinho do país que era rico, né? E então todo mundo tinha interesse de desmembrar o país para poder pegar um pedacinho, entendeu? Já tinha acontecido na América Espanhola, então assim, aqui também a ideia era essa. Então foi um esforço muito grande que a gente percebe que várias situações cogitaram a favor mas não foi sem esforço para poder manter o Brasil unificado. É verdade. Eu acho que nós voltamos numa outra questão. Até esse momento não existia a ideia de Brasil, não Exato. existia brasileiros, né? Existiam portugueses da América, e isso foi uma Uhum, construção que aos poucos foi surgindo. Então, esse sentimento de se formar uma nação brasileira, de poder ser um país independente, foi uma construção. E essa construção ela começa lá com a Revolução Baiana que aconteceu, começa com a uhum. Inconfidência Mineira, tudo muito localizado, mas é uma construção. E essa construção chega num determinado momento, é como se o fruto tivesse maduro. Então, ali sim houve uma formação, um ambiente propício para que se pudesse chegar. Mas isso também acontece com o Dia do Fico, né? O Dia do Fico foi extremamente importante, quando ele diz não, não vou. Então, isso é muito importante e emblemático, dizer não às cortes portuguesas. Porque esse era um dos fatores que estava acontecendo nessa época, né, Marcos? A pressão das cortes portuguesas estava crescendo muito, muito, muito para Sim, recolonizar o Brasil. Eles queriam, de qualquer sim, forma, tornar o Brasil uma colônia novamente. E o Dia do Fico, ele acontece muito no livro 1822, do Laurentino Gomes, ele fala muito, muito da força e do auxílio ali que Dom Pedro recebeu da Dona Leopoldina e do José Bonifácio para conseguir tomar essa coragem e dizer esse não. É até uma questão assim quase que familiar, imagina, ele está dizendo não sim, para o pai, ele está dizendo não para as exato. cortes, é algo forte. Inclusive, tem um livro que eu li que fala de um fato curioso, não me lembro qual é que é o livro agora, depois eu vou achar aqui, mas diz que depois que ele vai lá na sacada, no balcão, e diz, né, se é para o bem de todos, né, diga ao povo que fico, daí diz que ele volta e daí diz,
Agora dane-se, agora não tem como voltar. Então, Sim. ele rompe os laços. Ele entende que fazendo aquilo não tinha mais volta. Mas, de qualquer forma, né, os 13 anos em que a corte portuguesa esteve no Brasil foram realmente importantes para nós aqui, mas, ao mesmo tempo, se formou lá em Portugal um descontentamento, porque a corte estava aqui, eles não queriam ficar sem a corte lá. Então, isso gerou realmente, inclusive, aquela revolta do Porto, né, que aconteceu, e que, por causa dessa revolta do Porto, é que o Dom João VI teve que retornar, né? Porque eu acho que realmente, por ele, se dependesse dele, eu acho que teria ficado mais um pouquinho. Porque justamente a questão daquela questão financeira lá, como o grosso do dinheiro vinha do Brasil e ia para Portugal, o Dom João chega no Brasil, esse dinheiro fica circulando aqui no Brasil e Portugal fica à míngua lá, que eles não têm, né, o recurso. Então a pressão do Congresso lá para poder ele voltar é financeira também, porque eles lá estavam passando apertado, entendeu? Só que assim, uma vez que ele trouxe empresa, banco, porto aberto, tudo para o Brasil, você acha que na hora que ele volta, ele ia fechar tudo de novo? Não ia ter como, né? Porque é tipo assim, aquilo que tinha avançado em termos de desenvolvimento dentro do Brasil não ia voltar para trás. E isso é um ponto de conflito também aqui dentro, né? Falou, pá, aí o Portugal chega e falou, não, agora vocês vão ser colônia de novo. Opa, peraí. Então, isso é um ponto também que vários é, livros eles comentam sobre essa questão. Inclusive, o que se sabe é que o Dom João e a Dona Carlota levaram tudo que tinha de dinheiro no banco aqui no Brasil, eles levaram junto com eles, e muitas riquezas daqui foram de volta para Portugal com eles. É isso Sim. mesmo. Eles tentaram, eles levaram tudo e mais um pouco que eles podiam nos navios. Não sei como os navios não afundaram com tanto peso de tudo que eles levaram daqui, né? Deixaram. Em parte também porque eles trouxeram bastante coisa de lá quando eles vieram, então, na verdade, só que deixou raspado aqui, não ficou nenhuma sobra. E Dom Pedro ficou meio apertado também, porque tinha já muitas coisas já para ser desenvolvidas aí, não tinha como fazer porque não tinha dinheiro. Isso é um fato bem interessante, porque naquele ano lá, realmente o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, o povo brasileiro aqui ficou realmente à míngua. E muitas Sim, coisas dificultaram, inclusive, a regência do Dom Pedro I. Tiveram que ter algumas revoltas, algumas coisas que ele teve que apaziguar em função dessas perdas de recursos que houveram. sim, Mas tudo foi superado. é isso aí. Mas um ponto interessante assim, a gente voltar agora no por que Dom Pedro e Lampadina ficaram aqui? Porque assim, até um determinado momento, o próprio, acho que o Paulo Resutti, no livro dele, fala que a ideia era ficar pouco tempo no Brasil. A própria Leopoldina, nas cartas, tem um livro que chama. Biografia íntima, a biografia íntima de Leopoldina do Cassotti. Não, tem uma assim, Leopoldina Cartas de uma Imperatriz. É uma Ah, coletânea tá. de cartas que foram organizadas, nem tem um autor específico, porque tem a Bettina Kahn, tem Patrícia Lima, Uhum. tem várias pessoas que organizaram isso num compilado, então você lê todas as cartas que ela escreveu para a irmã, para o pai e tudo mais. Então, na ideia dela, era tipo assim, eu vou para o Brasil, fico um tempo lá, tal, e depois volta para a Europa, porque o point era na Europa, né? O Sim. Brasil era... Mas assim, depois eles acabam ficando, né? E ver que é importante ficar. Então, a forma como ela foi educada também, e Dom Pedro no processo ali, meio que resultou que eles ficassem no país também, porque eles estavam destinados para ficar no país, entendeu? Eu acho que a gente chega num ponto bem interessante que eu acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho agora desses personagens, né, Max? Isso, Quem, sim. quem são, quem são essas pessoas, né? Quem são as pessoas que estavam envolvidas, que foram conduzidas até esse momento e que ajudaram ou atrapalharam nesse fato tão relevante que é a independência do Brasil?